Bem, estamos em mais um bate-papo do Esporte SA. E hoje a conversa é com uma pessoa que eu particularmente sou muito fã. Eu já era fã dela antes de conhecê-la pessoalmente. Depois, por encargo do destino, uma pessoa em comum fez com que a gente se conhecesse um pouquinho mais. E assim como eu, ela é pioneira. Ela é pioneira não só na área da saúde e da medicina esportiva no nosso país, mas por ter sido a primeira mulher a atuar num campo de jogo, numa equipe de primeira divisão. Vocês já devem estar imaginando, acho que os corações corintianos devem estar gritando aí agora, né? Ao meu lado, com muita honra, Ana Carolina Cotti. Que prazer ter você aqui, O prazer Ana. é todo meu, Ana, todo meu. Quando até a Débora, né, que está com a gente, me fez o convite, me ligou, me chamou, olha, Ana Paula queria te convidar para o podcast dela. Eu falei assim, cara, até respondi para ela, não tem como dizer não para Ana Paula, o que ela precisar, conta comigo. E eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, te reencontrar depois de um tempo que a gente estava sem se ver e bater um papo gostoso, vai ser muito bacana. Obrigada pelo convite. Imagina, saiba que você pode contar comigo sempre também, o que precisar, seja aqui no nosso podcast, o Esporte SA, seja na televisão, estou à disposição. E eu quero exatamente isso, Aninha, te dar voz. Eu já li sobre você, a gente já saiu para bater papo, que a sua história pelo esporte já começou na família, né? Você é de Brasília, é isso? Sou de Brasília. Minha família sempre foi apaixonada por esporte. A gente assistia canais esportivos o dia inteiro, era o que passava de futebol, claro, mas assim, de acordar de madrugada para assistir, por exemplo, treino livre de Fórmula 1. Estou super animada, adoro Fórmula 1, porque a Fórmula 1 está acontecendo aqui daqui uns dias em São Paulo. Mas a gente assistia de tudo, Olimpíada, Jogos Olímpicos de Inverno a gente assiste, em Pequim, acordava de madrugada, aquele fuso horário maluco para assistir. A paixão nossa era realmente do futebol. É uma família engajada com o esporte. Então você falou de Fórmula 1, e você ganha notoriedade, você é formada em medicina, Isso. Na Faculdade de Brasília. Isso. E pós-graduada em medicina esportiva aqui pela USP, Exatamente. Certo? Se eu estiver falando bobagem, Exatamente. Você me corrige. É isso eu mesmo. acho que eu fiz a lição de casa. Eu acho que eu fiz a lição de casa. E me sopraram que, apesar de você ser apaixonada por Fórmula 1, por você estar em Brasília, em geral, quem ali do Centro-Oeste torce para Vasco, para Flamengo, para os times cariocas. E você resolveu torcer para um time paulista. É isso mesmo? É isso mesmo. Apesar dos meus pais serem mineiros, meu pai muito cedo mudou para São Paulo, morou em Campinas um tempo, muito cedo, com 5 anos de idade. E meu avô, eles são 3 irmãos, e meu avô deu uma camisa de times de São Paulo para cada um dos 3 irmãos. E o meu pai ganhou a camisa do Corinthians. Então, desde cedo, meu pai, o time dele é o Corinthians. E aí, em casa, a paixão pelo Corinthians é desde o nascimento aí para todo mundo. Então, e é isso que eu quero te perguntar. Como foi esse seu encontro como médica, atuando no seu time do coração, de coração, e a sua relação também com o Comitê Olímpico? Porque eu me lembro que, inclusive, você foi maravilhosa. Na época, eu estava como chefe da delegação do futebol feminino, né, os Jogos Olímpicos do Rio 2016, em que tive jogadoras que se lesionaram naquela competição, e você foi sempre muito gentil, muito cordial e atenciosa com as atletas do Comitê Olímpico. Porque, para quem não sabe, gente, o futebol feminino, ele é paralelo à CBF, mas quando está em torneio olímpico, ele está dentro da tutela do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí, como é essa sua divisão, como é a sua história, se você puder me dizer, com o time do coração, o futebol específico, e com o COB, com o Comitê Olímpico Brasileiro? Eu vim de Brasília, assim que eu me formei, vim para São Paulo fazer na USP a residência em Medicina do Esporte. Terminando a residência, eu entendia que eu precisava continuar com vínculo com a universidade, porque eu acho que para o médico isso é muito importante. Você manter contato com pessoas, reuniões, discussões de casos clínicos, isso para a gente crescer como profissional, isso é muito importante. Então, eu segui na minha carreira fazendo doutorado, pós-doutorado. Quando chegou a oportunidade de eu fazer um pós-doutorado, eu queria estudar lesão muscular. Olha. E aí o meu orientador foi comigo, então tá bom, vamos pensar que modalidade a gente tem mais lesões musculares. Atletismo é uma delas e o futebol é outra. E ele, um vínculo, amigo do Dr. Joaquim Grava, ligou para o Dr. Joaquim Grava e falou assim, olha, será que a minha aluna pode coletar os dados do pós-doutorado dela no Corinthians? Que sensacional isso. E isso foi em 2015, eu fiquei por 3 anos coletando dados, publicando artigos, e aí acabou que eu defendi meu pós-doutorado
E na sequência o Dr. Joaquim Grava me fez o convite para eu estar no Corinthians como integrante da equipe médica do futebol profissional masculino. Naquela época, quem era o coordenador, quem era o responsável médico? Era o Dr. Joaquim Grava. Era o Joaquim mesmo ou ele estava no processo de saída? Ele era ainda, tinha o Ivan, o filho dele, estava lá, e o Júlio Stancati, outro médico, estava lá. Então ficamos em 3 no dia a dia, e o Dr. Joaquim como chefe, ele semanalmente ele estava por lá, tirava as dúvidas. Então foi muito legal, foi assim, um espaço muito bom que ele me abriu, e o time do coração. Eu falo que ali eu juntei 2 grandes paixões, a medicina com o Corinthians, né? E o esporte olímpico continuou na minha vida porque, terminando a minha residência em medicina do esporte, eu comecei a trabalhar também no Esporte Clube Pinheiros, que é dito como o clube mais olímpico, referência aqui em São Paulo, do país. E ali foi meu contato com as modalidades olímpicas, a minha paixão por isso também. E um determinado dia eu estava trabalhando no ginásio de ginástica do Pinheiros, que muitos atletas da ginástica eram da seleção, e o treinador chegou para mim e falou assim, olha, a gente vai, como seleção brasileira de ginástica, a gente vai para um camp na Alemanha, e será que você pode acompanhar a gente como médica? E aí foi meu link com a confederação, com o COB, e aí começou. Isso foi em 2013, e de lá para cá meu envolvimento com esportes olímpicos Então, aconteceu. E aí eu quero te entrar agora em 2 áreas, falando um pouquinho da importância do estudo de lesões. Você sabe que eu fui gestora de arbitragem, gosto de gestão esportiva também, e uma das grandes preocupações tem sido a lesão recorrente com os árbitros de futebol, que tinha menos, agora há mais, então há uma preocupação inclusive da FIFA no cuidado de lesão ao árbitro e também ao atleta. E aí eu vou fazer talvez uma pergunta capciosa, que seria sobre se a lesão do jogador de futebol, assim como do árbitro, está vinculado ao gramado sintético ou não. Eu acho que é um ponto importante dessa área técnica. E você me respondendo isso, partindo do que você entrou num clube com esse olhar de levantamento de dados de lesão. E como que foi essa sua mudança de médica, de cuidar do atleta para a gestão? Que já é uma outra forma de pensar, né? Sim, outra forma, e é muito legal, porque a gente como médica na faculdade, a gente aprende medicina, a gente não aprende gestão. Nossa, então isso é ótimo. A gente tem que correr atrás, a gente tem que ir atrás de outras coisas. Eu fiz um curso de gestão na GV, eu fui atrás porque eu entendo assim, sabe, Ana, se você vai trabalhar com o atleta de alto rendimento, se você cobra dele que ele entregue o melhor que ele tem, a gente também tem que entregar o melhor que a gente tem. Eu penso igual. E eu acho que... Aí eu vou até talvez misturar um pouquinho os assuntos, mas a gente como mulher, assim, antes de responder para qualquer pessoa, a gente tem que responder para a gente, que a gente é capaz de estar ali naquele lugar. Então a minha formação, antes de tudo, foi para me dar a certeza de que eu poderia estar ali. Para te dar uma segurança de que você é merecedora daquele espaço. Exatamente isso. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre essa primeira pergunta, sobre gramado sintético e gramado natural. Existem muitos estudos sobre isso, existem muitos estudos inconclusivos, e os estudos mostram que o número de lesões é o mesmo, aproximadamente o mesmo no gramado sintético e natural. O que é diferente é o tipo de lesão. Isso que diferencia. Você tem lesões mais ligamentares no gramado sintético, lesões mais musculares no gramado natural, isso que tem alguns estudos têm sugerido. Tem um estudo que a UEFA fez durante 18 anos, com mais de 50 clubes europeus, incluindo masculino e feminino, clubes do norte e do sul da Europa, e eles investigaram muitas coisas, sendo que qual o principal tipo de lesão, quais são os fatores de risco para lesões, diferença de gramado sintético e natural, e a resposta foi essa. O número de lesões geralmente é o mesmo, mas o que diferencia é o tipo de lesão. O tipo de lesão. E eu acho que isso é importante, porque eu, particularmente, todo mundo que me acompanha sabe, eu sou contra o gramado sintético. Eu aceito, porque é uma normativa, está no texto da regra, a regra permite isso, então a gente respeita os clubes que adotam, até porque entra numa questão que a gente vai falar daqui a pouco, que é a gestão. Há uma economia por parte do clube. Mas quando a gente fala de lesão, uma coisa é a lesão muscular que eu já tive, que você pode recuperar de 15 a 20, 30 dias, dependendo da lesão. Outra coisa é uma lesão de ligamento, que você não vai se recuperar em 15 dias. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Tanto é que a FIFA, em todos os seus eventos, ela sempre organiza em gramado natural. Olha que interessante. A FIFA que autoriza, que respeita a decisão de cada clube e de cada organização. Nas competições dela, os jogos somente são realizados em campos de gramado natural. Ou seja, ela sabe que há
um certo prejuízo. E uma vez que a gente fala que o atleta é um produto do clube, é um ativo do clube, eu preciso que esse ativo, eu até aceito que ele se lesione, porque faz parte. Mas o tempo que ele retorna dessa lesão impacta também Claro. no clube como investidor. Então, é muito interessante te ouvir isso, para as pessoas começarem, quando for debater do gramado sintético, entender essa diferença do que é uma lesão muscular do que é uma lesão de ligamento. Isso. É claro que a gente tem lesões musculares que podem demorar mais tempo, mas, inclusive nesse estudo, as principais lesões musculares são lesões musculares de graus menores, grau 1, que você fica realmente menos tempo, né, a proposta aí de 10 a 15 dias afastado. Uma lesão ligamentar pode comprometer muito mais tempo mesmo. Mas, assim, tem outro fator além do fator médico envolvido, que é o fator do jogo mesmo. E se a gente não ouvir os principais clientes do futebol, que são os jogadores, né, as peças principais, a gente precisa ouvi-los, o que eles querem, o que eles entendem. Pronto, né? Você trouxe agora, eu vou te dar uma cutucadinha, vamos falar assim. Chegou na sua mão, lógico que você não ficou tanto tempo com ele, mas chegou no momento em que você era diretora do departamento do Corinthians, inclusive a primeira mulher, não só a ter pisado no gramado como médica, mas a primeira a comandar o departamento médico multidisciplinar de uma grande equipe. Você teve em suas mãos uma grande estrela, o Memphis, que quando chega no Brasil fala assim, não vou jogar todos os jogos, eu preciso de descanso, o meu corpo não aceita, eu quero saber até que ponto essa informação que foi passada para a imprensa, ela procede, até que ponto que não, e como é para você trabalhar esses perfis diferentes de atleta, aquele que quer jogar todo dia, toda hora, o tempo todo, que não respeita o descanso, aquele que já diz, não, eu preciso descansar mais, e você sabe que ele pode voltar num tempo. Como gerenciar isso? Olha, eu vou te falar, Ana, eu fui à Holanda buscar o Memphis, né? E em nenhum momento eu ouvi dele dizendo que ele precisaria se poupar, de que ele não estava disposto a jogar todo o jogo. Ótimo. Em nenhum momento eu ouvi isso dele. Claro que pode ter ido para alguma outra esfera ali, para a diretoria, mas para mim jamais chegou, ele nunca questionou disso. Claro que o início ele precisava se preparar mais, ele tinha vindo de 2 meses de férias, então até o primeiro jogo dele, que demorou ali talvez umas 3 semanas. Que é o processo de adaptação. E tá tudo bem, era a preparação dele, né? É a pré-temporada que ele estava fazendo, apesar de ser setembro, mas na Europa era a pré-temporada dele, né? Que ele veio da Europa. E uma capacidade muscular muito boa que ele tem. Então, a gente tem que olhar isso de uma forma diferente. É diferente um atleta que tem uma capacidade muscular muito boa para aquele que não tem. Então, isso tudo faz parte da visão do médico, do esporte, entender cada um é diferente. Existem muitos fatores relacionados à lesão, não é só a carga de treino. Você tem que entender a carga de vida também. Então, eu vou te aproveitar para você ficar mais claro, para quem está nos acompanhando, se você me permite, para você explicar esse tema. O Garro, para mim, é um grande jogador. Sim. Eu acho ele sensacional. Assim, gosto de ver esse menino jogar. E aí, talvez você possa esclarecer, eu nem vou entrar. Dizem que ele tem uma lesão muito grave, que ele precisa se poupar, porque senão ele não consegue ter uma longevidade atlética. Isso procede? Qual é a lesão? Ele é um atleta que te deu trabalho para você explicar essa questão da vida, do cuidado, do que você precisa de físico para físico. Por favor, Ana. O Garro é um super guerreiro, né? Quase do... eu sou fã dele. Eu não sou corintiana e sou fã do Garro. Primeiro ano espetacular com a gente. E ele mesmo fala, ele tem uma lesão, que assim, já é passada bem para a imprensa, uma tendinopatia de patelar. E que com lesão de fibra patelar... Mas é desgaste? O que é? Isso é sobrecarga mesmo, por sobrecarga, pela atividade. Isso a gente tem, isso é uma condição muito presente em muitos jogadores, de fato. E o Garro, no primeiro ano dele, ele fala muito do que aconteceu com o joelho dele está relacionado à vontade dele de jogar todos os jogos no primeiro ano. Ele é o perfil que quer jogar tudo, o tempo todo. Ele é o perfil, ele é esse perfil. Então, a gente... no início do ano, ele chegou ainda com dor, ele foi de férias, a gente controlando a distância, conversando com ele na Argentina, tratando, ele mandava foto tratando, ele fazendo todos os procedimentos que a gente tinha proposto para ele no período das férias, e ele voltou, ainda tinha aquela dor e foi a ideia de, então vamos zerar, cuidar. A pedido dele, o entendimento nosso como departamento médico, pedido da comissão técnica, e a gente fez isso para que ele... Quando eu falo assim, nós do departamento médico, quando a gente fala às vezes um não
para o jogador jogar, às vezes é um não para a comissão técnica, né? Porque eles querem muito aquele jogador, às vezes é um não para a comissão, um não para a diretoria. A gente tem que lembrar que a gente está falando um sim para o jogador. Então, às vezes é duro a gente falar não, porque a comissão vem mesmo solicitando, o clube vem, claro, é um ativo do clube. Lógico que eles querem que jogue, eu entendo, até eu como corintiano eu queria que o Galo jogasse. Até porque é diferenciado. Só que a gente falar um não para eles, a gente está falando um sim para o jogador, para a saúde do jogador, e ali o nosso papel é esse, o meu papel como médica era esse. Né? Então, você chegou a ter muitos atritos quando você, na figura de médica, responsável por um departamento, ter, por uma necessidade de cuidado com o atleta, ponderar isso com a comissão e sentir um senão assim, por parte da comissão técnica? Isso o tempo todo, não é só no futebol, não. Isso é o esporte, assim. Porque o treinador, ele tem um planejamento. E naquele planejamento, o atleta precisa cumprir aqueles treinamentos planejados. Quando você tira um atleta, eles ficam inseguros de que será que vai dar certo sem o sem a execução daquele planejamento? Sem cumprir aquela demanda de carga de treinamento. Exatamente. Então, isso é o tempo todo, isso é no futebol, no esporte olímpico, em qualquer lugar, é difícil. Mas a gente tem que, por isso a gente tem que ter argumentos para mostrar, olha, é isso. Eles entendem porque eles não vão contra o médico. A palavra do médico, ela tem a sua importância ali. Né? Às vezes querem justificar. E muitas vezes, Ana, a decisão não é só do médico, é uma decisão compartilhada. Eu costumo dizer assim, o médico tira quando é risco de vida. Aí sim é obrigação do médico tirar. Mas quando não, eventualmente, você alertar e você compartilha. Olha, se ele for para esse jogo, talvez o risco vá aumentar. E talvez a gente perca ele durante 2 meses. Por exemplo, se ele não for, a gente consegue mais uma semana zerar essa dor para que ele esteja apto depois muito bem. Tá, mas a gente está, sei lá, numa semifinal de Copa do Brasil. Pô, então vamos arriscar? Vamos arriscar. Ele é peça fundamental, precisa dele. A gente está numa final olímpica. Já aconteceu, de atleta nosso numa final olímpica, a gente falou assim, então vamos medicar, vamos tirar essa dor, vai do jeito que tá. Mas quando a gente medica e tira a dor, o problema continua ali. O problema continua, a gente perde o parâmetro e pode ser que por ele estar sem dor, ele faça mais do que poderia fazer e rompa um ligamento, alguma coisa assim. Poxa, mas é uma final olímpica, é um momento, beleza, vamos embora. Tá todo mundo de acordo? Atleta, você tá de acordo? Treinador? Diretoria, tá todo mundo de acordo? Então vamos junto, cara, não tem problema. Então eu acho que é bom você repetir, Ana, porque às vezes não é claro para o público de uma forma geral, o médico ele não tira o jogador do jogo, a não ser em caso de risco de vida. Isso. Fora isso, tudo isso é compartilhado com a comissão técnica, porque lamentavelmente, quando acontece de um grande jogador importante ficar fora de uma partida, no nosso país a gente acaba responsabilizando alguém, a gente não tem a autorresponsabilidade, e aí acaba culpando o departamento médico por questões que não cabe só ao departamento médico. E isso você acha que feriu, mexeu com você nessa sua trajetória como gestora ou não? Essas vezes que você teve que tomar essa decisão de falar, olha, aqui é assim, o caminho é esse, mas se vocês quiserem, tudo bem, mas de gerar um desgaste... Isso foi um aprendizado. Por tomada de decisões, de cuidado com o atleta, entende? Isso o tempo todo é um desgaste, é difícil, mas você vai aprendendo. Né? Quando você adota uma visão de que a tua posição ali é uma posição de cuidado, aí você vai... Por mais que hajam críticas, você vai lidando com isso bem. E vai aprendendo. Claro que o início é mais difícil, claro que é complicado. Eu não falo por mim, eu falo por todos os médicos. Tem hora que... Teve uma imagem recente de um médico que teve um atleta do Vasco que teve uma concussão, saiu isso muito na internet. E ele foi sensacional. Ele foi sensacional. Ali ele conversou, ele falou, não dá e não dá. Não dá, mas você viu como ele foi criticado? Não abriu exceção. Eu achei ele de uma coragem absurda. Isso é muito difícil. Ele trabalha comigo no Comitê Olímpico Brasileiro. Eu falei, e eu dei os parabéns para ele de uma forma... O nome dele completo? Rodrigo Sasson. É importante a gente falar porque ele foi sensacional. Sensacional. E corajoso. Ele foi questionado por jogadores no campo. Mas doutor, né? Foi a pressão. Pelo próprio jogador, pelo treinador. Todos questionaram, não, mas ele vai. Não, ele não vai. Ele falava assim, irmão, você não dá para você ir. E isso é muito difícil. Eu falei para ele, dei os parabéns, que eu falei, isso é muito difícil. E a gente passa por isso o tempo todo.
E você, igual a Lili tomou uma decisão sendo o homem difícil que foi respeitado. Eu fico imaginando se fosse você dentro do campo de jogo tomando a mesma decisão. Você acha que você teria o mesmo respeito e a segurança? Você com você, eu sei que você teria, porque eu conheço o seu currículo e eu acho você extraordinária por isso, porque você como eu, somos incansáveis, porque a gente sabe que mulher ocupando espaço em áreas masculinas, principalmente de liderança, tem que ser o mais e mais. A situação dele foi corajosa, ele teve dificuldade ali, mas depois ele foi acolhido pela sociedade, pela tomada de decisão. Eu fico imaginando, porque eu vibrei quando eu te vi pela primeira vez no campo de jogo, atendendo ali, porque eu sei o que é estar ali dentro, eu sei o que representa, e eu sei o como é difícil estar ali dentro. E aí eu fico imaginando, você, neoquímica, estádio lotado, vou dar como exemplo, sei lá, o Memphis tem um choque de cabeça absurdo, que é um jogador que faz diferença, e você tem que tirá-lo. Você quer colocar ainda numa final de Libertadores, né? Você quer contextualizar. Não, vamos colocar na quarta de final, vai. Mas brincadeiras à parte, assim, você acha que você teria o mesmo apoio da sociedade? Porque aqui eu vou entrar numa discussão que lamentavelmente, eu não gostaria, que é a discussão de gênero. Do como nós não somos tão nós mulheres somos muito pouco acolhidas, e os homens em geral são mais. Você acha que você teria que responder, teria que ir a público, teria que dar entrevista? O que seria a Ana se toma a mesma decisão que ele tomou? Eu vou te falar uma coisa. Pela comunidade médica, eu seria completamente acolhida. Assim como o Rodrigo foi acolhido, mesmo antes de sair as traduções, que saíram, as traduções simultâneas ali, né? Ele foi extremamente acolhido. Pela torcida do Corinthians, eu seria acolhida. Você pode ter certeza, porque eles têm um carinho por mim, assim, incrível. Eu pesquisei sobre isso. Você viu isso? Gostam demais de você. Inclusive, colegas da imprensa, quando eu disse, eu vou ter a honra de entrevistar a doutora Ana Carolina, pô, verdade, manda um abraço, que tal. Legal. Assim, eu achei isso magnífico, porque você tem esse apelo positivo, né, de identificação com a torcida. A torcida realmente assim me acolheu desde o primeiro dia, do primeiro jogo que eu Quando fiz. foi o primeiro jogo? Vamos lá. Foi em julho de 2019, contra o CSA em casa, lá na Arena, na Neoquímica Arena. Foi incrível, eu estava numa expectativa enorme para viver aquilo ali, não sabia como a torcida iria me acolher, mas assim, melhor impossível, a torcida do Corinthians está no meu coração mesmo. Mas eu tenho dúvidas de como seria esse acolhimento por parte de liderança acima de mim ali, como seria isso? Como sabe? seria gerenciado isso? Esse respaldo após tirar um Memphis de uma situação dessa. Eu não sei, não vivi em nenhum momento um caso semelhante como esse, não vivi. Mas, assim, eu tenho dúvida do questionamento, das brincadeiras depois, dos comentários. Das piadinhas de bastidores. O que acontece com a gente, você sabe que isso acontece. Que acontece muito das piadas, dos bastidores. Isso. Aí eu quero entrar nesse assunto delicado, porque a gente até fugiu um pouquinho, vamos voltar para a questão da gestão. Eu te acho uma extraordinária médica, acho você extremamente estudiosa. Você acabou de dizer aqui que quando você foi para a gestão, você foi buscar conhecimento em outras áreas, encabeça, inclusive, um curso de pós-graduação no segmento. Te parabenizo por isso também. Espero fazer um curso seu, mas por curiosidade, mas para ter conhecimento, porque hoje o CEO ele precisa ser um generalista. Sim. Ele precisa conhecer todas as áreas, não profundamente, mas ter uma visão de águia para poder liderar e comandar. Até nisso, desculpa te interromper, mas o médico do esporte, ele entra no esporte com essa visão. Eu não opero, eu não sou uma ortopedista especialista em joelho, eu não sou isso. Eu sou uma médica que tem um olhar para o atleta. É como se o pediatra não é o médico da criança, o geriatra é o médico do idoso, o médico do esporte é o médico do atleta. Então, na hora que a gente entende que o atleta tem uma lesão de cruzado, precisa operar, a gente manda para um especialista de joelho. Se o atleta tem uma asma, a gente controla, mas tem um pneumologista acompanhando junto. A gente tem essa visão. A gente tem a visão, como a gente tem, por exemplo, o conhecimento sobre antidopagem, a gente precisa saber o que o nutricionista está passando de suplemento para ele entender, para saber se isso se não pode ser feito. A gente tem que conversar com a psicóloga, com o psicólogo, porque a saúde mental faz parte da saúde. Né? Como definição, é o bem-estar físico, mental, social.
A definição de saúde é essa. Então, a gente tem que falar a linguagem de todos eles. A gente tem que entender de treinamento para saber, na periodização de treino, que fase de treino ele está, para saber... E o que impacta ou não, né? O que impacta, por exemplo, nos exames de sangue. Se ele está numa fase de acúmulo, ele vai ter uma melhora da resposta de força se ele tiver, por exemplo, uma testosterona mais alta, um cortisol mais baixo. Tudo isso a gente tem que entender. É isso, a gente tem que gerir. O médico do esporte já tem esse perfil de gestão. Ele já é um grande gestor, então. No mínimo dentro da medicina, né? Dentro da saúde, a gente já tem isso. Agora, quando a gente extrapola para uma gestão de departamento, uma gestão administrativa, que a gente precisa disso também, essa liderança de reportar a diretores, de dar a fala final ali, isso a gente tem que buscar conhecimento, porque isso a gente não aprende na faculdade, não. Então, e como foi para você esse processo? Porque você entra num time provavelmente de maior ou de segunda maior torcida do país, você começa levantando dados Isso. e se torna a chefe do departamento da nação corintiana que cuida do principal ativo do clube, que são seus atletas, as suas grandes estrelas. E eu sei o cuidado que você tem no trato com a pessoa e da seriedade. Como foi os entraves e os duelos com o executivo de futebol, com o presidente? Porque muitas vezes o presidente tem uma visão que o diretor e executivo não têm a mesma, que não tem a mesma do treinador. E você tem que gerenciar essa escala, porque há clubes que têm o presidente, as pessoas não sabem disso, mas é presidente, é diretor de futebol, é executivo de futebol, gerente de futebol e vem o treinador, né? Então olha a escala e você precisa gerenciar todos eles, porque muitas vezes você vai dar uma resposta para o treinador que não vai gostar, vai no gerente, aí o gerente vai no executivo, né? Assim, e aí vem o gerente, vem o executivo, até que chega na presidência. Como foi para você essa experiência? Porque é totalmente novo. Eu falo que na medicina o mais fácil é tratar lesão. O mais difícil é isso. Você tem que comunicar tantas pessoas, você tem que comunicar na linguagem deles. Que uma coisa é a forma que você comunica para um treinador. Ele entende. Quando você vai para um executivo de futebol, você tem que falar de uma forma diferente, porque o interesse dele, não estou dizendo que é diferente do treinador, mas são outros também. Né? O atleta é um ativo do clube e aquilo ali você tem retorno financeiro quando ele joga, quando o time ganha, quando o patrocinador é exposto, e tudo isso é diferente. Não é fácil. Eu fiquei 7 anos no Corinthians contratada, fiquei 3 anos coletando meus dados, mas no dia a dia, porque até que o Dr. Joaquim fez o convite, porque eu gosto muito das pessoas que se prontificam para ajudar, independente de ser remuneradas ou não ser remuneradas. Então, nesses 3 anos que eu fiquei coletando os dados, escrevendo o meu pós-doutorado, eu estava muito mais do que ali para isso, né? Então, eu era uma médica que tinha uma formação mais clínica, diferente dos ortopedistas que estavam ali. Então, eu ajudei também sempre que precisaram de mim. E, então, se eu fosse pensar, são 10 anos no futebol. Envolvida ali. Sofreu bastante, hein? Acho que teve bastante vitórias, mas sofreu bastante também. Estou certo ou estou errado? Eu vou falar porque eu fiquei 10 anos como gestora no futebol, rapaz. É difícil, é duro, né? Ganhei 20 quilos. É tipo Brasília, né? 5 anos em 50, né? As pessoas não têm noção do que é isso. É verdade. É verdade. Você falando agora é verdade, você viveu um ciclo de 10 anos. E se você pensar no dia... Você conhece o dia a dia do futebol. É insano. É abrir mão de muita coisa para viver aquilo ali. Então eu quero entrar nessa particularidade agora e pergunta rápida, jogo rápido, senão o pessoal vai me matar aqui da produção, porque eu estou alongando. Ah, mas tá tão bom. Tá gostoso demais. Assim, qual o seu principal desafio como médica e depois como gestora? Tá. Deixa eu pensar. Mas como médica, eu acho, assim, como médica num clube do meu coração, é ter a visão de médica e não... E tirar um pouquinho essa visão de torcedora. Às vezes eu chegava no campo, só para você eu contextualizar o que eu estou falando. Quando a gente estava ali no banco, eu sofria pelo time perdendo, eu era ali uma torcedora, mas eu tinha uma hora que me concentrar e falar assim, cara, meu papel aqui é outro. Às vezes eu nem estou olhando para onde a bola está. Às vezes o meu campo de visão tem que ser tão longo que eu tenho que ver o que às vezes tem outro jogador, que acontece muito de jogador cair e sem estar no campo de visão da bola. Então, eu tinha que entender que ali, eu não estava ali como torcedora. Eu estava ali
para cuidar dos jogadores. Perfeito. Então, isso talvez foi um aprendizado ao longo dos anos. Foi um desafio, Foi um desafio. A gente vê hoje médico sendo expulso, médico torcendo. Sim, que eu ia entrar nessa área. A próxima pergunta que eu ia falar para você. E como gestora, então, para você com o desafio desapegar do papel de torcedora. Sim. Como médica. E como gestora, seu maior desafio? É lidar com pessoas que não têm o conhecimento da medicina. É diferente de um médico que trabalha no hospital, porque o diretor de hospital é um médico. Então ele sabe. A linguagem é a mesma. A linguagem é a mesma, ele sabe os princípios, porque a gente tem um conselho que rege a gente tem regras do médico. Quando a gente, por exemplo, não pode compartilhar alguma situação de um atleta, porque ele me pediu o sigilo médico, eu não posso compartilhar nem para o meu diretor, nem para o meu executivo de futebol. Eu não posso. Eu preciso respeitar isso. Só que no futebol, no esporte, muitas vezes a liderança não tem essa informação, não tem esse conhecimento. Não tem esse cuidado. Não acredita também, né? nisso, eventualmente. Mas eu te entendo, porque como líder que fui, eu tinha o departamento médico, não se compara de um clube, mas principalmente da saúde mental, que eu quero te perguntar depois sobre isso, porque agora o Corinthians está se tornando um case, né? Recentemente saiu uma matéria sobre a criação do departamento de saúde mental voltado para o desenvolvimento cognitivo. Até gostaria de te ouvir sobre isso. E nessa situação eu tinha uma psicóloga e eu falava para os profissionais de arbitragem, não tenha medo de falar com ela porque eu não terei acesso à sua ficha clínica. Não terei. Agora, se ela chegar para mim e disser, esse é um momento de descanso, esse é um momento que precisa respirar, nós vamos ter que trabalhar desta forma, eu vou seguir. Ana, mas poucos líderes e gestores porque eu entendo que essa individualidade, se o meu trabalho é desenvolver pessoas, é ter um trabalho em alto rendimento com excelência, eu preciso respeitar a individualidade do profissional e as suas necessidades. A gente tem que ter esse cuidado com o outro. E muita gente fala que eu fui muito dura. E realmente fui, mas fui extremamente ética na condução dos trabalhos, porque eu imagino que você deva ter sofrido por proteger o atleta, no sentido de não é que você não vá passar a informação, mas aí cabe a ele se ele quer passar ou não para o gestor o que ele está passando. Eu acho que... E esse também é um amadurecimento que o atleta precisa ter também. Sim. Eu acho que é uma coisa que precisa avançar e muito. E aí eu ia te tocar, já que você tocou para a gente não perder o fio da meada, eu tenho uma restrição como ex-árbitra e gestora de arbitragem com o médico torcedor. Porque eu acho que ele não agrega, porque o médico quando ele entra no campo de jogo, ele não tem que reclamar com o árbitro, ele não tem que falar o que ele pensa, ele está lá para cuidar do atleta. E o árbitro vai perguntar, o senhor pode sair com ele, ele vai voltar, ele não vai, qual é a recomendação? E aí o médico vai dar e o árbitro vai executar. Ele não está ali para questionar se o árbitro marcou ou não um pênalti. E muitas vezes isso acontece. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, acho que você não vai ouvir nenhum árbitro falando um A de mim, porque eu jamais meu papel ali não era esse. Exatamente, eu penso exatamente como você. A gente está ali com uma função clara, cada um tem sua função. Perfeito. A gente não pode misturar as coisas. O jogador está ali dentro para o zagueiro para defender, o centroavante para fazer gol, e o médico está ali para cuidar dos atletas. E eu sempre tive todo o respaldo de todos os árbitros que eu trabalhei. Quando eu precisava, um choque de cabeça, eu preciso ver. Não, tem que sair. Eu tenho meus 3 minutos. Ele é isso mesmo, fica aí. Tenha seus 3 minutos. Então, assim, acho importante o médico entender as regras, claro, saber, né? As limitações. As limitações. E o seu papel ali dentro. E para mim é muito claro. Eu não estou ali para torcer. Claro que no fundo a gente torce. Mas eu não estou ali para questionar com o árbitro, para reclamar. Não, mas o tempo de acréscimo está muito pequeno, precisa de... Não é isso. E concordo totalmente com você. O nosso papel ali é outro. Boa, aí eu quero que você fale sobre a questão, cada vez mais o Palmeiras está investindo nisso, né, que é no departamento mental, isso. Agora o Corinthians, quero que você me fale sobre isso. E qual a sua opinião, que é uma tendência que se está tendo no mercado, de muitos fisioterapeutas serem chefes do departamento médico de clubes? Primeiro falando do departamento mental, a questão mental, e depois, eu tenho uma opinião particular, mas eu quero te ouvir para depois dar a minha opinião sobre isso. Mas quero ouvir uma médica falando sobre fisioterapeuta como líder de um departamento médico. Sobre a saúde mental, cada vez mais fala-se nisso, né? Hoje a gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu
Eu acho isso positivo e negativo. Negativo porque ser o país mais ansioso do mundo, ter muitas pessoas ansiosas, isso realmente é ruim para a saúde mental, isso é uma doença, uma patologia, tem o seu código internacional de doença, ansiedade, precisa ser tratado. Mas o segundo ponto é, será que não é porque a gente diagnostica mais? Porque a gente fala mais sobre o tema, e antigamente não se falava tanto, isso. Né? E talvez os outros países não conversem tanto quanto a gente, porque hoje é um assunto aqui, ó. Sim. Talvez 3, 4 anos atrás não seria um tema da nossa conversa. Sim. Porque cada vez mais a gente fala sobre isso. E eu falo isso pelo meu envolvimento com o esporte em geral, olímpico e futebol. A gente tem falado sobre isso, a gente tem trazido pessoas capazes e formadas no ramo da preparação mental, da psicologia, tudo isso. Isso é muito importante. E o investimento dos clubes no treinamento cognitivo, acho que vejo que é uma evolução. Não, a gente não tinha, e a gente precisa, a gente passa a ter isso, mas é muito mais do que isso. É tratar a doença também. Perfeito. Nós estamos doentes, né? O país é um país doente, ansiedade, depressão. Esse cuidado com a saúde, que, como de novo eu disse, é o bem-estar físico, mental e social, a gente tem que ter esse cuidado, porque nosso papel como profissionais da saúde é deixar o nosso atleta na melhor condição possível para ele treinar. E ele treinar, ele vai competir bem. Sim. A forma que eu atuo na performance é dando condições físicas, mentais, sociais para que ele treine. E aí o treinador está ali, faz o que ele quiser para ele jogar ou ele competir bem. Então, investir na saúde mental, ele é importante na parte cognitiva, o treinamento cognitivo, a gente está falando de performance, mas a gente tem que lembrar do trabalho de tratamento dessas doenças mentais também. Perfeito. Que não pode ser descartado, jogado de lado, não pode dizer que é fraqueza. Não, isso não. Isso está presente. Teve um depoimento do Renato muito legal agora, o Renato Augusto, quando ele saiu, quando ele aposentou, ele contou uma crise de ansiedade que ele teve no Beira-Rio, ali, não sei se você acompanhou isso, mas eu estava com ele, quando a gente chegou no vestiário, no aquecimento, o Fábio Santos me chamou e falou assim, doutora, o Renato, ele não está se sentindo bem. E eu fui até o Renato e ele estava vivendo uma crise de ansiedade generalizada. Olha isso. Era taquicardia, era tremor, era sudorese, era palidez. E ele falava, doutora, eu não estou bem, peguei um copo d'água. Não, a gente foi conversando. Renato, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Eu não sei como é que tá minha família. Vamos ligar para sua família, ó, tá tudo bem. Não é nada, vamos lá. E aí ele foi acalmando e eu falei, se você quiser eu te tiro do jogo agora. Antes de começar eu já te tiro. Ele, não, vou para aquecimento. A gente foi para aquecimento, voltou. Ele, doutor, eu vou pro jogo. Aí acalmou. Primeiro tempo, 1-0 Corinthians, gol do Renato. Olha isso. Quando entra no vestiário, o Renato desaba, começa a chorar no intervalo do jogo. Chorar, 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 chorar. E eu peguei, conversei com o Renato, o professor Vanderlei Luxemburgo chegou e falou bem assim, Renato, eu sei o que você está passando, eu vivo isso, eu trato, eu tenho o meu médico que me trata, eu sou medicado para isso e eu quero te dizer uma coisa, a gente está te tirando do jogo agora, mas eu não vou te expor em nenhum momento. Sensacional. O Renato falou bem assim, mas na coletiva de imprensa, certeza que vão perguntar por que você me tirou do jogo. E ele falou bem assim, deixa que isso eu vou trazer como uma parte técnica, mas eu jamais vou expor o que você está passando. E hoje o Renato contou isso depois da aposentadoria Sensacional, dele. mas o Luxemburgo é isso diferenciado, é um líder, né? É diferenciado. Esse é o papel do líder. Esse é um treinador. Proteger, né? Isso. E é isso que eu falo, o médico também tem essa função de proteger. Eu acho que isso que transforma, que é o professor Luxemburgo, transforma bons treinadores de treinadores campeões. Sim. É aquele que acolhe, né, que traz, que protege a equipe de fato. Então acho que esse que belo depoimento. Foi isso, incrível. Né? Ele falou agora também, assim que ele saiu, ele contou. Eu também nunca tinha contado porque era uma situação dele, pessoal. Particular. E agora eu acho que é isso. As pessoas precisam ver que grandes atletas, né, o rei nato também passa por isso. O grande professor Luxemburgo também passa por isso. Isso precisa Nós ser passamos. tratado. Eu já tive crise de ansiedade. Eu também. E assim, até porque quando você se cobra muito, quando você está num ambiente hostil, em que você tem que dar resultado, você não consegue gerenciar muitas vezes questões do seu campo pessoal com o seu campo profissional, e acontece. Isso. E acontece. Eu acho que isso é humano e que você foi muito feliz quando a gente começou a falar agora. Precisamos falar mais. Eu acho que tem coisas que a gente precisa falar mais para contribuir mais. E agora, o que você acha
dos fisioterapeutas como boa. líderes do departamento médico de clubes? Ô, Ana, existem fisioterapeutas muito capazes mesmo, com uma formação incrível, mas como eu até já falei aqui em algum momento na nossa conversa, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Os médicos, eles não podem estar abaixo de um fisioterapeuta quando você tem assuntos técnicos envolvidos. Até porque são formações diferentes. Quando um fisioterapeuta lidera um departamento médico, se fosse uma liderança puramente administrativa, não seria problema. Mas como você tem, sempre ela se confunde com decisões técnicas, quando você precisa tirar um atleta, retornar um atleta, são decisões técnicas que aí o médico não pode estar abaixo de um fisioterapeuta. Então, e não é uma questão minha, de uma opinião minha, isso é uma resolução. Isso existe dentro do Conselho Federal de Medicina, essa regra. Você não tem fisioterapeutas diretores de hospitais, você não tem. Eu concordo com você. Eu tenho amigos que são fisioterapeutas, grandes fisioterapeutas, mas eu entendo que dentro da hierarquia de um departamento médico, o médico tem que ser responsável. Eu entendo os clubes que têm a opção de terem, né, os fisioterapeutas. Aqui não está sendo discutido a capacidade dos profissionais, mas a questão hierárquica. E quando você tem uma questão hierárquica, a gente precisa saber respeitá-la. Mas no nosso país a gente tem um pouco de dificuldade com algumas questões de separar o que é administrativo, do que é técnico e do que é político. Essa vai ser a minha luta enquanto eu estiver viva trabalhando com esporte, para a gente conseguir separar as situações. E não falo só no futebol, tá? Nos comitês olímpicos, nas confederações, o líder das áreas de saúde é um médico. Essa é a proposta do nosso presidente do Comitê Olímpico Brasileiro também, que seja um médico. Foi por isso o convite para eu retornar. Porque é lei. A resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é uma lei para os médicos, ela é lei para a gente. Então, isso é lei. Então, não posso discutir. Você tocou num ponto que eu quase ia passar, eles já estão terminando, estamos chegando no finzinho da entrevista, mas eu queria que você falasse sobre isso. Você foi diretora do COB também, né, dentro do segmento médico. Inclusive, eu lembro que em 2016 você estava nesse processo. Depois você acabou saindo. Isso. Por questões que não cabe aqui a gente abordar, que você se sinta cômoda para falar. E depois da sua saída do Corinthians, você retorna para o COB também num cargo de liderança. O que é para você esse novo momento, de quem já viveu um momento lá atrás, deve ter aprendido muito, ficou um período fora e agora está voltando. E já para aproveitar, se você se vê voltando para o futebol em breve. Olha, eu voltei para o COB agora ao convite do novo presidente, o Marco Laporta, presidente do COB, um amigo, um querido, e trabalhar com esse tipo de liderança é incrível, né? Que você tem um respaldo, a pessoa que pensa como você, que tem os mesmos objetivos, que tem o mesmo propósito. Grandes líderes são aqueles que planejam, executam em cima de um propósito. E quando os propósitos são os mesmos, aquilo vai dar certo, porque o planejamento vai acontecer, a execução, a rotina, o dia a dia vai vir e o resultado vem também. Então, quando o presidente Marco Laporta me convidou para voltar, já no final do ano passado, eu voltei ao COB no início desse ano, ainda estava no Corinthians, ajustando. Ele sabia que eu estava no Corinthians, sabia que eu teria essa demanda do Corinthians ainda no meu dia a dia, mas ele queria que eu estivesse ali. Então, assim, é um prazer, o esporte olímpico é encantador. A saída do futebol me faz viver mais ainda, estar mais presente no esporte olímpico. Em fevereiro do ano que vem a gente tem os Jogos Olímpicos de Inverno, uma competição que eu nunca fui, por sempre abrir mão de ir. Por quê? Porque eu vivi o futebol e a gente não consegue sair. Ano passado, eu vivi muito pouco os Jogos Olímpicos de Paris, porque eu não podia sair do futebol os 30 dias que a gente precisava para os Jogos. Mas agora eu tenho essa condição de viver e eu estou muito feliz com isso. Eu estou encantada em construir a minha equipe, em treinar a minha equipe, trabalhar junto, de abrir. Porque o bom líder, você tem que dar autonomia para os seus liderados. Tem que delegar também. E confiar. Delegar. Né? E a minha equipe está sendo cada vez mais bem formada, montada. A gente tem crescido juntos e a nossa ideia como COB é colocar o Brasil ali no top 10 do quadro de medalhas olímpicas, no final dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, daqui a um tempo. Mas ano que vem tem Jogos Sul-Americanos, o Brasil ser campeão dos Jogos Sul-Americanos, depois Pan-Americano, ir lá para o top 3 do Pan-Americano também. Então a gente tem os mesmos propósitos e aí foi muito bom voltar e eu estou muito feliz com esse trabalho, sim.
Ai, que bom. Agora, para fechar, a gente está indo na nossa reta final. Quero te agradecer novamente por estar aqui. O que o esporte trouxe para a Ana de crescimento, de amadurecimento, de vivência? Porque você foi para a área médica em função de uma paixão da família, de viver do esporte. E hoje você vive desse esporte. Sim. Então, o que ele trouxe para você, assim, de mais mágico, de Olha, mais... eu saí de Brasília já tem 18 anos e meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos todos ficaram lá. E o esporte, é muito difícil porque ficar longe da família não é fácil ver meus sobrinhos crescendo. Meus sobrinhos fez semana passada 18 anos. Eu estou há 18 anos em São Paulo. Eu estive no nascimento dele, depois eu mudei para São Paulo. Só que o que acontecia? Para eles é um orgulho tão grande dizer que a tia dele era médica do Corinthians, que talvez a minha maior alegria no futebol tenha sido um jogo que o Corinthians jogou em Brasília, contra o Fluminense, ter a minha família na arquibancada, minha avó na arquibancada assistindo, e meus sobrinhos todos entrando com os jogadores no campo, sabe? Aquilo ali para mim foi, sabe, vale a pena. Ficar longe, ficar distante vale a pena, porque eu sei que, poxa, meu pai, eu brinco que se ele vai num restaurante, ele dá um jeito de falar pro garçom, pra mesa do lado, que a filha dele é a médica do Corinthians, ou que era a médica do Corinthians, que hoje está no COB, que estava nos Jogos Olímpicos. Tudo isso é um motivo de orgulho. Então isso me conforta e o fato deles entenderem, saberem que essa é a minha paixão. Então o esporte me ensina disciplina, o esporte me ensina rotina, o esporte me mostrou que esse é meu propósito de vida, que é trabalhar com alto rendimento de fato. Então, é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu tenho que fazer. E eu não tenho dúvida que foi o que Deus planejou para a minha vida inteira, trabalhar com alto rendimento. Então, eu vou seguir nessa linha, porque eu acredito em propósito, eu acredito que Deus, às vezes, coloca a gente em missões que a gente acha que não vai dar conta, mas Ele dá força para a gente. E eu acho que uma das nossas missões, e eu me incluo, e eu quero te ouvir sobre isso, para depois fechar com a última pergunta, que eu acho que eu já imagino quem vai ser. O machismo sofreu muito, sofre, chegou a ter assédio, se não importa de qualquer maneira, porque eu acho que a gente é um assunto que a gente falava pouco e que a gente precisa falar, mais no caso você, Ana, pela representatividade que você tem, não só como médica, mas principalmente como liderança. É uma mulher líder no segmento esportivo. Essa pergunta é muito difícil, porque a gente é muito exposta o tempo todo, né? Mas não é fácil ser mulher nesse ambiente. No ambiente esportivo, no ambiente mais ainda do futebol masculino, né? Foi o que eu vivi. Durante muito tempo eu fui super bem acolhida, durante muito tempo. Me senti assim em casa, nunca sofri nada disso por parte de jogadores, por parte de comissão técnica, não. Mas no final foi muito complicado, foi muito difícil. Não só eu, como outras pessoas, não só mulheres, outras pessoas dentro do clube sofreram bastante e eu fui a porta-voz em muitos momentos. E você ser a porta-voz, você tomar a frente para falar, você também vai tomar a frente, né? Você também você se expõe, né? Quando você vai ser porta-voz, quando você tem coragem de se colocar em prol dos demais. E essa exposição não é só sua. A exposição é da sua família, a exposição das pessoas que te querem bem, as pessoas que sofrem com essa exposição. Então, às vezes é difícil lutar mais ainda, de ir mais para frente, porque não é só você ali que está envolvida, são outras pessoas que sofrem por isso, e aí você tem que, infelizmente, em alguns momentos você tem que recuar e descansar a cabeça e falar assim, mas esse papel recuo foi cumprido. É sabedoria, confia, sabedoria. E Deus, às vezes, nos coloca nesse desafio para realmente dar um passo atrás, evoluirmos um pouco mais para novos desafios que virão. Eu não tenho dúvida que você volta para o futebol. É questão de tempo. E para fechar, Aninha, você falou do COB, você falou da saída do Corinthians, do que representa, né? E o que representou você ter sido médica do Corinthians, da maneira com que foi, o seu retorno para o COB. Mas assim, eu acho que você já vai voltar para o futebol, mas um passarinho me contou aqui que você continua
mas de uma forma indireta, é isso mesmo? Indireta, quase direta. Sim, foi logo depois que eu saí do Corinthians, não deu 1, 2 semanas, meu telefone tocou, que era o presidente do Atlético, o Thales, uma pessoa incrível. Que é um clube empresa, né? O Atlético é novo, é um clube SAF, de Minas Gerais. São João del Rei. Está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E ele me convidou para fazer uma consultoria da organização do departamento médico ali. E ele até falou assim, olha, eu sei que esse momento é seu, eu não estou te ligando para te fazer uma proposta de emprego, mas eu queria que você começasse a pensar nesse assunto. E um pouco tempo depois, em agosto desse ano, a gente assinou um contrato de uma consultoria, tem um médico que é da minha confiança que está lá agora, no dia a dia, que eles não tinham um médico no dia a dia, ele está no dia a dia, a gente está estruturando o departamento médico do Atlético e trabalhar com clubes e empresas que pensam, que tem esse profissionalismo, está sendo incrível para mim. E eles me trouxeram de volta para o futebol. Então, eu estou em São Paulo, não estou em São João del Rei, trabalhando, mas tem um médico lá e a gente se fala todos os dias, eu tiro dúvidas com o médico, a gente monta processos do clube, a gente está organizando para deixar um legado mesmo para o Atlético. Não, e que bacana, porque é um projeto novo, né? O Atlético é novo, ele é recente, então vocês fazerem parte de toda essa construção, eu acho que vai deixar um legado. Eu acho que esse talvez seja o meu papel agora, sabe? Assim, ajudar esses clubes como consultorias, clubes que estão começando, como SAFs, que estão querendo estruturar, que às vezes não tem o conhecimento de estruturar um departamento médico. A gente tem que deixar processos. É tudo muito mais fácil quando você... Aquilo ali, ó, a diretriz é essa. Casos excepcionais, a gente trata de forma excepcional, mas o dia a dia é esse daqui. Até usar a sua experiência em prol do saber, né? De levar o conhecimento para mais pessoas. Isso. Que bacana, parabéns por esse projeto. E para finalizar, Ana, quero te agradecer demais, já é a segunda vez que eu falo que o assunto está muito bom, a gente não quer deixar você embora. Mas qual o seu maior ídolo no esporte, na vida, que você se espelha para continuar seguindo em frente, vencendo cada obstáculo e de cabeça erguida? Talvez o meu principal ídolo no esporte seja o principal ídolo da maioria dos brasileiros, Ayrton Senna. É o meu. É incrível o que ele, poucos anos de vida aqui na Terra, ele ensinou tanto pra gente, ele deixou tanta coisa, tanta vontade, tanta gana, tanta vontade de vencer num meio que não é fácil também, a Fórmula 1 não é fácil. E é o que eu vivo no dia a dia, sabendo que pode ser difícil o meio que eu estou, mas assim, eu fui colocada ali, é para entregar o meu melhor e é isso que eu vou fazer. Então, para deixar, como o Ayrton Senna deixou várias frases de efeito, olhando para a câmera, eu vou pedir para você deixar uma frase de efeito para as mulheres que sonham trabalhar com esporte e que principalmente querem ou sonham em se tornar líderes, estar à frente, seja de um clube, seja de uma entidade, seja de um departamento, mas contribuindo para o crescimento esportivo do nosso país. Primeiro eu digo o seguinte, se preparem, estejam prontas o tempo todo prontas, porque a oportunidade em algum momento surgindo, agarra e não solta nunca mais, independente do que falem, independente da posição de outras pessoas. Entregue o seu melhor ali, que vai dar certo. Aninha, parabéns. Muito bom, adorei. Adorei mesmo. Obrigada, viu? Espero que você mais uma hora falando aqui. Espero que você tenha gostado do Gostei nosso bate-papo. Foi super bom. Gente, esse foi o diálogo, ou melhor, uma conversa gostosa com esse mito do esporte. A gente precisa cada vez mais, inclusive vocês mulheres, precisamos apoiar mulheres. E não tem problema nenhum a gente admirar, respeitar nossas mulheres. Qual o problema nisso? Vamos nos unir um pouco mais. Os homens fazem isso com tanta maestria. Por que não podemos fazer da mesma maneira? Ana, muito, muito obrigada. Obrigada. Viu? Sou fã, eu já sou fã. E toda vez que eu reencontro com ela, eu fico um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.